gente, tudo bom? Esse é o podcast Que Tá Acontecendo, terceira temporada. Estamos gravando de casa, não paramos. Eu sou a Ellen Ramos e tô aqui com meu super parceiro, Oga. Cadê você? Olá, pessoal. Sou Oga Mendonça. Estamos aí nessa nova temporada com um formato um pouquinho diferente. Nessa temporada, como estamos gravando de casa, vamos ter convidadas fixas. Aliás, por favor, meninas, se apresentem. Oi, gente. Eu sou Alexandra Gurgel, sou jornalista, escritora, fundadora do Movimento Corpo Livre. E tô muito feliz de estar aqui, de ser convidada fixa junto com essa outra convidada maravilhosa que eu amo. Ah, prazer, gente. Imenso estar aqui com tanta gente que eu admiro tanto. Meu nome é Nathalie Neri, sou criadora de conteúdo, estudante de ciências sociais. Tô muito feliz porque esse podcast é incrível. A gente vai falar de muita coisa relevante e importante. Vai ser legal demais. Obrigada pelo convite também. E o nosso tema de hoje é cultura do cancelamento. É isso aí, você que usa a internet, você sabe muito bem do que a gente tá falando. O homem é dono do que cala, escravo do que fala. O psiquiatra e pai da psicanálise Sigmund Freud escreveu essas palavras na primeira metade do século XX. Porém, atualmente elas parecem fazer mais sentido do que nunca. A cultura do cancelamento vem sendo debatida constantemente em todos os meios de comunicação e redes sociais. E enquanto ela foi responsável por movimentos legítimos e necessários na história, o seu descontrole atualmente faz vítimas de forma injusta ou não. E por isso, no podcast Que Tá Acontecendo, a gente resolveu trazer esse tema para debate. A gente gosta de debater mesmo, é trazer coisa ali pro bafafá. Será que ainda existe espaço para a cultura do cancelamento ou tá na hora de cancelarmos esse movimento? Opa, mas espera aí, antes de começar esse papo, esse podcast é um oferecimento da Philips, apoiadora do Submarino. Dá só uma olhada lá nos destaques do Instagram, do @Submarino, e também no Instagram do podcast Que Tá Acontecendo, _ que tem uma seleção de fones incríveis, feito especialmente pra você. Com certeza vai ter algum ali que você quer. E aí, pessoal, eu queria saber de vocês, a cultura do cancelamento é boa ou é ruim? Eu acho que é ruim, porque eu já fui cancelada. Eu sou cancelada todo dia, como é que eu vou achar que é bom? Não, assim, gente, a cultura do cancelamento, eu acho que a quarentena mostrou pra gente uma outra cultura do cancelamento, né? Já existia uma cultura do cancelamento que não era tão linchamento assim, né? O cancelamento nunca pareceu tanto linchamento como na quarentena, assim. Eu percebi que as pessoas, eu acho que pela falta do que fazer, literalmente, assim, sabe? Dentro de casa, etc e tal, decidiram fiscalizar a vida das outras pessoas e principalmente das outras pessoas que estão tentando fazer alguma coisa certa também, né? Então, hoje em dia, a cultura do cancelamento, eu vejo que é aquela coisa. Se você errou uma coisa, um deslize que você deu, automaticamente cancelado. Então, quem não está cancelado hoje, né? Eu acho que quem não está cancelado hoje não tá na internet. Ou não tá produzindo nenhum tipo de conteúdo. Porque se você não foi cancelado ainda, seu conteúdo não tá sendo visto. Porque, assim, as pessoas, elas detestam pessoas que fazem alguma coisa. Eu de verdade, eu sinto que é isso, assim. É uma necessidade de, sei lá, de se expressar de alguma forma e de, não, essa aí, ó, que fala que é isso e aquilo, vamos cancelar ela, em vez de focar no que tá fazendo direito, né? Então, a cultura do cancelamento, pra mim, pessoalmente, enquanto criadora, se tornou uma coisa que eu tenho medo da internet, eu tenho medo de falar certas coisas, eu tive que criar grupo fechado com seguidores, pago, sabe? Pago. Pra eu poder ter um contato com seguidores de verdade, onde a gente consiga abrir gatilhos, quando eu falo de dieta, que eu tenho gatilho. Porque essas coisas a gente fala, só que quando a gente fala nos stories pra 1 milhão de pessoas verem, as pessoas falam, ela quer emagrecer então, depressiva. Ela falou já que tinha problema sabe? E aí, automaticamente, isso se torna um post, aí vem fórum, aí fazem montagens, e aí a minha saúde mental vai pro ralo. Então, eu tô criando formas de ter a minha saúde mental, né, estabilizada, porque é isso que a cultura do cancelamento faz com a gente, sabe? E por mais que tenham pessoas que eu, por exemplo, cancelei da minha vida, o que é cancelar? Parei de consumir o conteúdo, parei de seguir, sabe? Isso é cancelar. Eu não tô falando mal dela publicamente na internet e linchando ela. Eu estou apenas cancelando da minha vida. Delete. Não quero mais ver, não quero consumir. Restrinjo, bloqueio se eu quiser bloquear e pronto. Eu acho que é isso que as pessoas deveriam fazer e que é muito mais saudável. Se você não quer seguir, não segue, pronto. Não fica falando ali e rendendo energia naquilo. Eu concordo muito com a Xanda. Eu acho que como criadoras de conteúdo, a gente acaba sendo alvo primeiro, né, dessas novas formas de se conviver
conviver no espaço, no ambiente digital. Mas eu tenho várias teorias. A cultura de cancelamento no geral, ela me prejudicou muito porque ela tirou a minha fluência, a potência da minha fala pela incerteza, né? Ela fazia, né, e segue fazendo com que o tempo inteiro eu meça cada uma das minhas palavras para não ser mal interpretada. Então, antes o que eu julgava, né, da subjetividade do outro, eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu sei que as pessoas vão interpretar da forma que elas quiserem. Hoje em dia não é mais uma premissa, né? Hoje em dia é necessário que eu também me responsabilize pela interpretação do outro sobre as coisas que eu falo, se eu não quiser ser cancelada, entre aspas. Então, acaba dando um trabalho muito maior. Aí tem o outro lado, né? Vou fazer aqui a advogada do diabo, que se justamente a cultura do cancelamento, ela vem e ela destrói a minha fluência, porque ela faz com que eu queira me responsabilizar não só pelo que eu falo, mas também pela interpretação de terceiros, então ela talvez seja a radicalização de um comportamento que nós mesmos incutimos no consumo online, no consumo de informação. Eu lembro que há muito tempo a gente tava falando, a gente precisa ter responsabilidade no que a gente fala na internet, a gente tá falando pra dezenas e milhares de pessoas. Na época a gente usava muita lógica da banheira de Nutella, não é só banheira de Nutella e não sei o quê, e a gente tá falando, né, e a gente, quando eu falo, principalmente canais e criadores engajados, ou que estão dentro de uma vertente identitária, né, no meu caso, da Xanda, da Hel também, do Og, que a gente fala a partir das nossas questões, né, e educa o outro a conviver com a gente. Então eu acho que a gente, no começo, eu lembro muito da gente falando isso, né, a gente mostrava a nossa importância enquanto criadores responsáveis, apontando a irresponsabilidade dos criadores existentes nas várias plataformas. E aí eu acho, né, tem uma teoria que é bem básica, mas enfim, eu nem sei de quem é, me perdoem, porque eu sou meio ruim com essas coisas que eu aprendi há 50 anos no começo da minha faculdade, porque faz 50 anos que eu tô tentando me formar, mas um professor uma vez falou sobre a teoria da curvatura da vara, que se uma vara de pescar tá torta mais à direita, você tem que puxá-la com toda a sua força pra esquerda, ela vai entortar muito e depois quando ela voltar, ela vai ficar reta, né? Mesma coisa com uma mola, você não estica uma mola puxando, você tem que radicalizar, esticar muito a mola e depois ela volta. Então, eu acho que a gente tá justamente nesse momento da curvatura. A responsabilidade que a gente cobrou se radicalizou de uma forma que ricocheteou e agora, tipo, não existe mais limite. O limite é cobrar todo mundo por todos os seus atos. E isso é complicado porque ignora diálogo, isso é complicado porque ignora, sei lá, a possibilidade de erro e conversa. Ninguém mais aceita nada, a gente tem que acertar de primeira. Então isso também criou um bagulho meio assustador, né? Porque a gente tá falando de um consumo massivo dessa informação. Mas enfim, eu tenho essas teorias e algumas outras também. Mas no geral, eu não estou defendendo a cultura de cancelamento porque ela é de fato bem prejudicial. Mas eu acho que nós somos muito responsáveis por tudo isso. E tipo, eu estava lá no começo da cultura de cancelamento, sabe? Talvez eu tenha participado enquanto criadora, sabe? Não é só banheira de Nutella, vamos ser responsáveis, não pode entrar na internet e falar qualquer coisa. Real, tipo, aí entornou o caldo e a gente realmente não pode entrar na internet e falar qualquer coisa. Tem uma leitura, assim, da psicanálise, né? Enfim, os psicanalistas estão falando muito de cultura de cancelamento agora. E eu vi um texto que é do Lucas Liedtke, né? Que eu até compartilhei com o Olga, assim, que tem uns trechos que eu acho muito interessante. Ele fala assim, uma crítica importante ao extremismo da cultura de cancelamento é que o sujeito que cancela pode muitas vezes cair na posição de suposta justiça divina, né? Como se tivesse ileso de qualquer deslize ou equívoco humano. Isso eu acho muito, assim. A cultura de cancelamento, ela vem de um lugar que acho que a gente vai desenvolver aqui, que ela tem as suas coisas que podem ser relevantes, né? Mas ela também coloca o que está cancelando, aquele público que está cancelando, que muitas vezes vai ser o seu público, a sua família, né, Nathalie? Dos seus seguidores, né, Alexandre? Aquele grande público que você fez, é ele também que falou assim, eu me identifico com você, é um movimento identitário, né? Eu me identifico com você, então, mas você também tem que falar o que eu acho. Porque se você não falar o que eu acho, você tá cancelada. Mas cria esse lugar de que o humano não erra. E se você errou, você tem que parar de existir, né? Parar de existir, que eu digo ali na internet, né? Na massa, assim. Você tem que ser realmente radicalizado e nós não vamos aceitar isso. Então, traz uma coisa, assim, ainda uma reprodução de patriarcado, né? Quem tá cancelando ali, quem tá te xingando, quem tá falando, você não vai falar mais disso? Ei, Alexandra? E aí, Ellen Ramos? E agora? O que você acha de tal coisa? É a pessoa ali por detrás, protegida nesse capuz ali, né? Mas fazendo um papel de um fascismo, né? De um patriarcado ali esmagando o outro. Eu achei bem interessante o que vocês falaram. Aliás, até dá pra desdobrar um pouco essa pergunta e depois eu dou minha opinião em cima do que vocês falaram também. Eu achei interessante, Nathalie, porque você falou que você tava no começo da cultura do cancelamento, né? Mas pra vocês acham
acha que isso é um fenômeno novo ou, de certa forma, a internet e as redes sociais que ampliou essa sensação? Olha, eu particularmente acho que cultura de cancelamento existe desde sempre, né? Mas nesses formatos atuais e com esses nomes, né? E quais são esses formatos atuais? Vamos comentar nas fotos, vamos indicar, falar para todos os patrocinadores dessa pessoa que ela merece passar fome, e vamos destruir tudo, vamos vasculhar o Twitter dela. Pra mim, os primórdios da cultura atual do cancelamento veio muito no deixa eu ver seus tweets antigos, né? Naquela época que a gente começou a vasculhar os tweets de um monte de gente, ver que, tipo, é isso, todo mundo tem um passado racista, um passado homofóbico, um passado LGBTfóbico, todo mundo fez piadas altamente violentas, e a gente começou a responsabilizar pessoas, né? E com razão, porque as pessoas às vezes eram reincidentes, e esse era o ponto. A gente começou a responsabilizar pessoas pelo que elas disseram no passado, né? Exigindo uma retratação, para essas falas serem sido reafirmadas no presente. Às vezes, em alguns casos houveram, em outros casos não. Mas aí eu também percebi que o bagulho naquela época, e eu participei disso, né? Eu lembro que teve um caso racista bem simbólico, em que a pessoa foi racista no presente, e quando foram pra trás, e a pessoa dizia assim, eu não sou racista e tal, e quando foram ver os tweets, na verdade, tinha um histórico ali de piadas altamente violentas, altamente constrangedoras e violentas pra pessoas negras brasileiras no geral. E em outro momento eu percebi que existiam pessoas ali que faziam hoje um trabalho muito foda na internet, que estavam muito dedicadas pra conscientizar, pra refletir, e o movimento acabou, né, dando o backlash e pegando também os tweets antigos dessa pessoa e querendo a mesma responsabilidade, julgando ela, né, com a mesma força que o outro foi julgado. Eu acho que também, né, tinha uma questão ali de fãs, né, de um público que foi ofendido pelo seu grande ídolo ter sido questionado e começou a questionar todos os outros. Pra mim, aqueles são os primórdios desse formato de cancelamento contemporâneo digital. Eu concordo com a Nathalie que eu também tava nesse começo, mas julgando pelo conteúdo que eu já fazia, que eu seguia também de outras pessoas, a gente nunca cancelou as outras pessoas. Como a Nathalie falou, a gente cobrava a responsabilidade. E eu super concordo que é uma radicalização dessa cobrança. Inclusive, eu acredito que a eleição começou a ser esse corte mesmo dessa radicalização, né? Porque, querendo ou não, eu cancelei muita gente da minha vida pessoal, por exemplo, tinha votado em quem eu não votei, principalmente por concordar com discursos de ódio e discursos totalmente diferentes do que eu pratico, do que eu acredito. Outra visão de mundo. Então, isso já foi um cancelamento. Eu acredito que a gente passou no Brasil, né, por esse cancelamento de família, para de falar com família, como é que vai ser o Natal, e etc e tal. Então, foi uma coisa difícil também na vida pessoal de todo mundo. Eu acho que é por isso que também pegou, né? Todo esse movimento político, tudo isso que aconteceu com a gente, reverberou. Agora, a gente que cobrava posicionamento, cobra posicionamento às vezes, as pessoas confundem. Se você vê lá o título de um vídeo meu do passado, onde eu cobrava o posicionamento, sei lá, de alguma fulana, a pessoa nunca viu meu vídeo e vai achar que eu tô cancelando a fulana, entendeu? Eu sempre, como jornalista, sempre tentei mostrar os dois lados. Eu nunca xinguei ninguém e falei, tá cancelado. Tirando humoristas que não tem graça nenhuma, que já me xingaram publicamente na internet, todo o resto eu não cancelei ninguém, só cancelei esses humoristas que não tem graça, entendeu? Então assim, cancelo mesmo, cancelo da minha vida, cancelo, mas nem parece que eu cancelo, porque eu falo tanto sobre isso, né? Porque é isso, a gente tem que se blindar. Hoje em dia, a minha forma de cancelar as coisas é com um advogado. Eu pego as minhas advogadas e falo assim, cancela pra mim, não pode mais falar meu nome. Infelizmente, é gastar dinheiro com advogada notificando Deus e o mundo, porque é só assim que a gente consegue ter alguma paz, porque eu fiquei meses longe do Twitter, meses, né? O Big Brother foi uma coisa que, com a quarentena, super valorizou, né, a atenção disso, e qualquer brincadeira que você pudesse ter feito é isso. Eu não pensei, errei, cancelada. Então, o Twitter se tornou um lugar que é uma rua escura, sabe? Eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro. Pra mim, é uma rua escura na Tijuca, meia-noite. Eu morro de medo, sabe? Eu não consigo andar, eu tenho medo. Então, eu acho que é isso. A cultura do cancelamento, ela faz também com que o criador... Eu fico sempre me perguntando, né? O que a pessoa quer com isso? Qual é o interesse dela? Quer que eu delete as minhas contas? Quer que eu pare de existir? Eu pare de postar? Isso que tem cancelamento também dentro da própria militância. A Nathalie pode falar disso também, como é que deve ser no movimento negro, mas assim, no movimento gordo, no movimento corpo livre, não no movimento corpo livre em si, né? Mas no movimento gordo em geral, pronto, fiquei famosa. Tá fechando com marca, lá, ó, tá fechando não sei o quê. Não, cancelada. Você deveria o quê? Eu deveria não ter iPhone, porque eu não posso ser comunista de iPhone, é o que dizem. Eu não posso ter meu iPhone, eu não posso ter um computador, porque eu devo estar sempre, sei lá, eu tenho que ter sempre 50 mil seguidores e ganhar pouco, porque eu não posso crescer, né? Parece que quem milita ou quem trabalha com alguma causa, alguma pauta identitária na internet não pode ganhar dinheiro, né? E aí, automaticamente, a gente também é cancelada por ter dinheiro, sendo que ninguém tá vendo a nossa conta, ninguém sabe da nossa realidade, né? Mas cria essa imagem, né? Porque a gente também faz parte disso, de criar o imaginário do que a gente tá mostrando pra galera. A Alexandra se mudou pra Brasília, casa gigante. Ninguém sabe que a minha casa é gigante, mas é metade do aluguel lá em São Paulo. Ninguém faz ideia. Meu aluguel em São Paulo
Paulo era caríssimo. É uma brincadeira esse aluguel aqui, da minha kitnet no Rio de Janeiro, entendeu? Eu tô em Brasília. Então as pessoas, elas não têm noção. Mas, claro, eu posto foto bonita. Eu sei que eu também crio esse imaginário. Eu sei que eu tenho responsabilidade sobre isso também. Então é sempre muito confuso, sabe? Mas é muito ruim também quando a gente é cancelada dentro do nosso movimento. Como é que é pra você, Nathalie? Também acontece isso? Justamente, Ana, quando eu falo que eu sou cancelada desde quando isso ainda não tinha nome, né? Clarice Lispector. Eu sempre fico pensando, tipo, gente, cancelamento comigo, ó, já tô blindada aqui. E mentira, a gente nunca tá blindado pro ódio ou pro julgamento, principalmente daqueles que estão do mesmo lado da trincheira que a gente. Eu acho que esse é o que dói mais, né? E desde o começo do meu canal, eu experimento o tempo inteiro. Primeiro se iniciou como críticas e durante muito tempo eu me iludi, eu achei que eram críticas e eu demorei muitos anos, real, pra perceber que metade daquilo era ataque pessoal e gratuito, disfarçado de crítica interessada, né? E dá pra gente fazer esse parâmetro quando você percebe que a pessoa advoga pela sua não existência, que foi justamente o que a Jana falou, sabe? Uma coisa é a pessoa ter um posicionamento crítico e lúcido, né, a respeito do que você fala e falar, olha, ela é assim, ela fala isso, eu não concordo exatamente com isso. E aí a gente percebe que é altamente, né, hateoso, intencional, subjetivo, odioso, quando o objetivo é que você deixe de existir, cesse a sua presença na internet. É o desejo que você não fale mais, não é, essa é uma das várias vozes que existem e acontece de eu não concordar. Eu não concordo com essa voz e eu quero que ela desista de produzir, eu quero que ela assuma, eu quero que ela padeça, que ela não tenha mais dinheiro pra comer. E esse é um formato muito mais comum, né, que a gente tem visto muito mais recentemente. As pessoas não têm mais nem vergonha de disfarçar. E há uns anos atrás, quando eu vivia isso sem ter nome ainda, eu já sentia que era uma transformação muito, muito profunda e recente, né? Porque é isso. A internet é um lugar muito plural. E eu lembro que eu comecei a escutar essas falas, eu comecei a ficar incomodada. Eu criei meu canal por interesses, né, muito pessoais. Eu tava aprendendo um monte de coisa, eu queria passar pra frente. Eu já era uma nativa digital ali, eu sabia mexer no YouTube, nas redes sociais, Twitter, Instagram, há muito tempo. Sempre tive nas lan houses bem loucas, que quis me socializar no mundo digital muito rápido. E eu sabia mexer, ponto. E eu tava aprendendo umas coisas na universidade e quis conectar. E eu tava lá vivendo isso, buscando, eu já entendi essa linguagem, comecei a fazer a ponte. E quem não tinha feito a ponte começou a se incomodar muito. E eu entendo por quê. Porque eu comecei a ser chamada de ponta de lança de movimento social, Uau. ativista, militante. E aí eu ficava assim na cadeira. Gente, eu nem terminei a graduação ainda. Eu só sou uma pessoa que calha de entender dessas ferramentas digitais, gosto de estudar, felizmente sem me comunicar, e tenho conquistado um grande volume de pessoas que me acompanham. E isso começou a dar umas tretas geracionais, né? Porque eu super entendo. Imagina, você tá, tipo, há anos pesquisando, sendo muito foda, e de repente surgem uns pirralhos, porque é assim que a maior parte dessas pessoas viam a gente na época, né? Falando especificamente sobre movimento negro, surgem uns pirralhos que ao mesmo tempo que estão querendo falar de sociedade, também estão fazendo uma que fala, também estão falando das delícias da vida, sabe? Tipo, parece meio louco, porque é a internet, a gente pode ser muito plural e múltiplo, e isso às vezes deslegitima a nossa fala. Então, eu acho que esse primeiro ranço geracional, né, da gente que veio construindo esses movimentos digitais, que são muito diferentes dos movimentos institucionalizados e físicos, né, deu essa primeira quebra. Então, e também há muita responsabilidade, né? Existem muitos criadores que vão consumindo essas pessoas que produzem há anos e não referenciam, não trazem, né, não continuam essa cadeia de informação que foi construída muito antes da gente pisar na internet, né? Então eu acho que vem muito disso, dessa irresponsabilidade ou falta de respeito e reverência, né, a todo mundo que estava construindo com a gente, segue construindo no offline, que fortalece a nossa fala online também, porque a gente, né, a gente não cria, a gente lê. Eu pelo menos leio, interpreto e trago pro meu canal. Não sou, né, uma criadora, uma filósofa, uma escritora, no meu caso, né? No caso da Xanda, ela já é uma escritora. Então eu sinto que deu essa quebra, e aí eu tive que perceber e se falar, eu preciso entender como fazer essa conversa aqui de uma forma mais confortável, né, e que abrace mais pessoas, e mesmo assim ainda continua ouvindo ódio. Então, tipo, também tem uma parte que é tipo, você não devia existir porque você é uma pirralha que tá ganhando grana e que tá fazendo isso e não sei o que, isso não faz sentido, e como assim você pode ser o que você quiser na internet, sabe? Eu acho que também tem uma raiva, assim, que é muito subjetiva, que é um lugar único e, tipo, muito foda, sabe? Eu, pelo menos, gosto muito. Pegando tudo isso
que a Nathalie falou, que a Alexandra falou, teve uma carta muito famosa, né, que foi assinada pela Margaret Atwood, Noam Chomsky, que tem um trecho que fala, né, precisamos de uma cultura que nos dê espaço para experimentar, assumir riscos e até mesmo cometer erros. Eu acho que isso é muito relevante no sentido, o que a gente lê muito na internet, né, maravilhosa, perfeita, nunca errou. O nunca errou virou um lance do Twitter e aí você lê aquilo e você fala assim, cara, eu não posso mais errar, né? Agora, como vai ser? Se eu errar, serei cancelada? E tem um lado desse questionamento que é muito assim, quando existe a cultura do cancelamento e não a cultura do diálogo, de troca, de falar assim, entendo o que você tá falando, não concordo, mas queria te apresentar os meus pontos, a gente cada vez mais dualiza o debate, cada vez mais vai para extremos e nunca para uma junção, nunca para uma união e nunca para uma troca. Por exemplo, se uma pessoa é machista, se ela é gordofóbica, se ela é racista, eu acho que quando a gente cancela essa pessoa, a gente impede, transfóbica, de trazer ela pro diálogo, de trazer ela pra esse lado, assim, porque eu acho que todos nós somos inconscientemente, cara, e aí falando Ellen como branca, né, muito racistas, machista, gordofóbica. Quando a gente começa a trazer esse movimento pra nossa consciência, lendo, nos informando, vendo um vídeo no YouTube, seguindo vocês, sabe, buscando conhecimento, a gente traz pra luz, assim, fala, uau, eu era isso tudo e nem eu sabia. Agora, se quando eu tivesse nesse processo de conhecimento, de entender que eu sou racista, que eu sou gordofóbica, que eu sou machista, porque isso tá na minha criação, isso é social e foi imputado pra mim, né, não tem saída, a gente é isso, a gente é um bolinho ali bem ruim, se a gente não se questionar e se a gente não trazer isso pra nossa consciência. Se eu fosse cancelada nesse processo, a gente não chega, a gente não chega nesse lugar de mudança. Então, eu acho que a cultura do cancelamento, ela também cria dois extremos sem uma união, assim, que é o que a gente vive hoje. É um mundo, sabe, de extremos. Gente, eu tô ouvindo a fala de vocês e óbvio que eu concordo. E ao mesmo tempo, pra mim, é muito engraçado, né? Porque eu tô discutindo com 3 pessoas que são muito conhecidas na internet. Que, nossa, eu acompanho a Nathalie desde muito novinha. Principalmente a Nathalie nesse momento que eu peguei ela nessa fase, assim, de vídeos sobre beleza. E ela ficava muito nervosa. E aí tinha um outro vídeo sobre beleza. Eu falava, nossa, que bruto. E era isso, assim, como eu tava nesses movimentos negros fora da internet, nesse ativismo que vinha do rap, eu achava muito curioso, ao mesmo tempo eu não tinha essa coisa que a Nathalie falou da academia, de achar que tava perdendo um espaço, ou mesmo do ativismo muito duro, porque de certa forma a minha geração do rap também sofreu essa passagem, né, de ser deslegitimada, porque as pessoas achavam também, pô, esses moleques aí vêm fazendo rap, falam um monte de besteira, e tipo assim, vocês não têm o ISO 9000 do ativismo, né? Por outro lado, e agora eu vou fazer a minha provocação, eu acho que a gente fala muito de várias questões que são aspectos tóxicos do uso da internet, mas por outro lado, eu li tanto texto agora, mesmo essa carta que a Hel falou, né? Eu fiquei vendo quem são as pessoas que estavam reclamando da carta, né? Então, assim, foram vários escritores, pensadores, né? Então é isso que a Hel falou, né? A Margaret Atwood, o Salman Rushdie, que foi um cara que, assim, foi perseguido porque ele escreveu um livro falando mal do Islã, né? O Noam Chomsky, que, putz, pra mim é foda demais, e a J.K. Rowling. Gente, só pra contextualizar rapidinho, Olga, essa carta que eu tô falando é uma carta aberta, assinada por vários artistas, pensadores e celebridades, e ela foi muito criticada recentemente, né? No documento, os autores expressam preocupação de que um debate aberto sobre a complexa questão de brutalidade policial e da desigualdade racial esteja dando lugar a uma situação de dogma e extremismos, né? E algumas passagens dessa carta expressam essa ideia, como a passagem que eu falei, né? Precisamos de uma cultura que nos dê espaço para experimentar, assumir riscos e até mesmo cometer erros. E também um outro trecho que eu acho muito interessante, que é a maneira de derrotar más ideias é pela exposição, pelo argumento e pela persuasão, não pela tentativa de silenciá-las ou apagá-las. E foi isso que eu pensei lendo a carta, assim, que mesmo a J.K. Rowling, a maioria desses pensadores, eles já tinham um espaço muito garantido para falar, né? Eles já tinham aquele lugar que eles tinham uma voz muito amplificada pelas mídias convencionais, né? Antes da internet. E aí eu fico pensando dessa minha perspectiva aqui de cara que produz conteúdo na internet também, de certa forma, mas que não entrei na dinâmica que vocês passaram, né? De expor o rosto, de estar ali no dia a dia, assim. Então, até que ponto a gente não vê também uma certa dificuldade de lidar com a crítica de gente que nunca lidou? Eu sei que vocês, por isso que eu tô falando, a gente tá discutindo aqui com pessoas que saíram, entre aspas, do nada. Mas eu me lembro daquela discussão no Roda Viva do Emicida, que o Emicida chega e cita
feito uma jornalista que tinha um espaço na Folha e assim, eu trabalhei bastante tempo na imprensa. E era isso, né? Se você achasse alguma coisa errada, você ia ter que mandar uma carta, né? E aí, de repente, entrava numa errata. Só um jornal do país tem um ombudsman, que é a Folha, que tem alguém que fala assim, então, Folha, você errou. Então, até que ponto a gente também, muitas vezes, não transforma qualquer crítica, já fala, ai, cancelamento. E aí, ultimamente, eu sinto muito, assim, eu ouço a metade das coisas que eu ouço que é cancelamento, eu falo, amiga, é que você nunca ouviu um não. Agora que você ouviu um não de uma pessoa preta que entrou na internet agora, de uma pessoa gorda que tem orgulho, e fala, ô, calma aí, o que você tá falando? Agora você tá se doendo? Porque eu entendo que o que é interessante, a Hel citou um pouquinho isso, né? O que é interessante dessa discussão nova sobre a cultura do cancelamento é que muitas vezes você vê os progressistas brigando entre os progressistas. Porque realmente, do outro lado, era normal você não deixar ninguém falar. Então assim, calma aí, pessoal, por que do outro lado era normal, a gente não falava e ninguém reclamava? Agora, quando a gente levanta o dedo e fala assim, ô, pessoa branca privilegiada, deusa do mundo que sabe de tudo, então, eu acho que tem uma coisa errada. E aí, eu entendo que, assim, a gente passa por vários fenômenos, né? Inclusão digital, então, assim, de repente, entrou, sim, uma manada de preto, pobre, de gordo, a comunidade LGBT inteira entrou nesse lugar. Então, é muito comum que a gente tenha uma crítica e se conecte. E, de repente, essa crítica vira uma crítica gigante. Tanto que eu nem gosto do termo linchamento. Primeiro que tem uma questão racista aí, mas é bem controversa, né? Nessa questão do linchamento, que ela vem do Lynch, que era um cara que torturava negros, então é uma palavra que eu evito usar. Mas entendo, enfim, tá quase um outro podcast, tá, gente? Eu não cancelei a palavra linchamento. Eu só não uso. Mas assim, eu só fico achando estranho, porque eu falo assim, cara, que louco, né? O tempo inteiro eu queria ver negros unidos numa plataforma discutindo coisas. E aí quando a gente se une e fala assim, gente, mas desculpa, esse comportamento seu não foi escroto? Né? Então eu fico muito com essa dúvida, sabe, gente? Assim, será que a gente não precisa, e eu acho que é a função desse podcast, será que a gente não precisa discutir mais e entender mais quando é cancelamento, quando é só escrotidão, quando é errado? Será que a gente consegue evoluir uma discussão até de responsabilizar as plataformas, assim? Porque, assim, muitas vezes a gente vê até uma briga na internet que você fala, gente, mas olha aí, a pessoa tava certa, vocês estão loucos? E aí eu vejo que as plataformas, de certa forma, ganham com a gente, né, nessa discussão. Eu acho que não só as plataformas ganham com a gente, mas quando, no caso, uma pessoa, por exemplo, extremamente homofóbica ou... Enfim, porque a gente tem casos e casos. Por exemplo, a gente tem casos de uma cantora sertaneja que faz uma piada transfóbica e que é cancelada, mas que não é porque ela faz uma piada transfóbica que ela não pode vir pra esse lado da força, no sentido, cara, vamos rever seu pensamento sobre pessoas trans, sobre essa comunidade, você sabe o que acontece com ela, isso é uma coisa. Como a gente tem casos também de pessoas que se posicionam falando, realmente o branco tem que ter mais medo mesmo das pessoas negras, porque são dados, a pessoa não tem dado nenhum, e ela fala, são dados, isso é uma outra coisa, né? Então, assim, são muitas camadas. Eu acho que a cultura do cancelamento, ela traz uma camada em que a gente também pode perder, por exemplo, essa cantora sertaneja que a gente traz pra esse lado de cá e falar, ei, vem cá, você conhece pessoas trans? Você entende o nível, como a sua piada, ela é ofensiva? Porque, às vezes, uma pessoa faz uma piada e a gente já coloca ela como, cara, ela é transfóbica. E sim, naquele momento ela foi. O que não significa que amanhã ela não possa mais ser. Mas, por outro lado, por exemplo, que eu acho que existe uma cultura do cancelamento que eu acho ela positiva, vou trazer a polêmica agora. Trazendo um caso antigo, que eu lembro disso muito como uma cultura do cancelamento no capitalismo. Do caso do macarrão italiano, lá, né? Que o dono do macarrão italiano se posicionou como uma pessoa extremamente homofóbica. E aí, na Itália, as pessoas se organizaram e pararam de comprar o macarrão. Caiu as vendas e ele teve que se posicionar. Então, assim, ele teve uma perda de privilégio financeiro, porque no capitalismo é isso que funciona, né? Quando você perde dinheiro, você se questiona. Quando aquela influenciadora falou um monte de coisas, que ela perdeu muitos contratos, também não é a hora que ela se questiona, né? Não é a hora que ela fala, uau, peraí, tô perdendo dinheiro. Porque isso funciona no capitalismo mesmo. Então, a gente não pode negar que isso tem uma transformação, né? Tem um lugar também das marcas, da população, dos próprios criadores falar, cara, marcas, por que vocês investem tanto dinheiro nessa pessoa enquanto tem tanta gente falando coisa legal, né? Tem tanta gente aqui ralando, estudando pra caramba pra passar um conteúdo assim importante, com embasamento, né? Com todo o cuidado, por mais que o cuidado seja até vire medo, enquanto tem gente que fala assim, né? Tipo, vou falar aqui o que eu penso porque é isso aí. Então, assim, tem um lugar também da gente questionar as marcas, né? Que colocam dinheiro, que influenciam a nossa sociedade. Então, acho que não é de todo mal, como diria minha professora de teatro. Eu acho que é exatamente isso que o Og e a
Hel estão falando agora. A maior parte das vezes em que eu reviro os olhos hoje em dia é com pessoas que estão transformando a crítica em cancelamento. E fazem merda e de repente aparecem, eu odeio a cultura de cancelamento, estou sendo cancelada de novo. Aí você fala, meu bem, me respeita, né? Você tá achando que você tá falando com quem? Com um bando de gente descontrolada que não sabe mais o que faz, só quer matar todo mundo, né? Que mundo é esse que você vive, em que você não aceita mais ser criticado ou criticada por atos absolutamente falhos, né? Dentro de um senso comum, né? Do que seria, né? Uma civilidade, uma vida politicamente correta, não violenta a pessoas negras, LGBTs, a mulheres, enfim, pessoas gordas. Então, como é que você lida com isso? E eu acho que justamente é muito intencional. A gente, por exemplo, a vida inteira, há anos, desde esses primórdios aí, falando, gente, racismo é crime inafiançável, compreendendo que a maior parte, né, das denúncias do crime de racismo vão pra injúria racial, e aí o rolê fica bem mais difícil, né, e juridicamente acaba sendo bastante inviável, mas, né, é uma ferramenta de educação, você falar, racismo é crime, hein? Dificilmente as pessoas vão presas por racismo no Brasil, infelizmente, mesmo quando são absolutamente racistas, mas durante muito tempo as pessoas não entendiam quão grave era, tipo, o Estado brasileiro reconhece que racismo é crime, né? Racismo de fato, reconhece a existência do racismo e criminaliza. De novo, mesmo que isso não mude muita coisa na materialidade. E aí, hoje em dia, o movimento que eu vejo é, nossa, estão me chamando de racista. Isso é difamação. Eu vou processar todo mundo que está me chamando de racista, porque não podem me chamar de racista, porque racismo é crime, e não pode dizer que eu sou uma criminosa. Aí você fica, tipo, o tamanho da distorção, o tamanho da viagem, é tipo assim, é bizarro, e tá acontecendo a mesma coisa com cancelamento. Então, tipo, eu não aceito ser criticada. E é isso, sabe? A gente tá na internet e eu entendo. Uma coisa que eu aprendi muito, por exemplo, principalmente com a Hel, é que no começo eu falava muito mãe solteira. E quando o canal da Hel surgiu, eu, tipo, não manjo nada de maternidade. Tipo, os meus irmãos foi cada um por si, meus pais cagaram pra mim. Eu só falei, beleza, eu vou viver minha vida, cuidem deles. Então eu tenho muito pouca relação também com mães no geral. E eu lembro que eu falava muito mãe solteira, e alguém sempre, Nathalie, é mãe solo. Eu aprendi com a Hel que é mãe solo. Eu ficava, mas eu não entendo. Não, vá assistir o vídeo da Hel. Aí eu ficava, tá, vou assistir. Aí eu, entendi. Tá, realmente, porque mãe solteira tá falando, né? Ainda é uma ideia patriarcal. O Hel pode falar muito mais sobre isso que eu. Mas que se refere a esse estado, né, civil, que não tem nada a ver com a relação da mãe com seu filho. E aí, e toda hora, e não só isso, mas é uma série de outras questões começaram a aparecer dentro da própria comunidade, né? Nós progressistas. Eu falei, real, eu não tenho vivência nenhuma, não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Felizmente, eu tenho o canal da Hel aqui pra me ajudar. Eu tenho informação que ela passa. E aí é reconhecer que, real, obrigada por pontuar isso. Eu não vou repetir, né? Hoje em dia, a gente tá sendo muito cobrado por falas capacitistas, né? Porque a gente ignora a existência de pessoas PCDs no mundo e fala retardado, chama as pessoas de débil mental e uma série de outras coisas que corroboram falas e comportamentos absolutamente violentos pra pessoas com deficiência. E aí a gente tá sendo muito cobrado, sabe? Em uma escala, felizmente, muito grande. Isso é muito incrível. Então, a gente também tem que ter essa honestidade, entender que, assim como a gente quer que as pessoas, no meu caso, não sejam racistas, eu também não posso ser capacitista, né? Sendo uma pessoa sem deficiência. Como é que eu lido com a experiência e com a vida do outro? Justamente causada, né? Por essa grande inclusão digital e esse gigantesco volume de pretos, de pobres, de LGBTs, de gordos, de PCDs entrando na internet e falando em primeira pessoa, né? Então, da mesma forma que a gente quer ser ouvido, a gente também tem que ouvir, a gente também tem que parar. E é isso, quanto mais alto você tá na escala de privilégio, mais gente você vai ter que ouvir falando, né? Eu pensei em muitas coisas que eu concordo com tudo que vocês falaram. Isso que o Oga e a Nathalie até endossou depois de novo, de pessoas que não sabem receber crítica e já acham que automaticamente foram canceladas. Isso aconteceu muito comigo. Quando eu critiquei alguma coisa, a pessoa fala, ai meu Deus, eu tô sendo atacada, lá. E tipo assim, a única vez que a pessoa tava sofrendo alguma coisa na vida, sabe? Não que, merece ser cancelada, mas assim, não era cancelamento, era só crítica. Então tem essa diferença também. Uma coisa que eu aprendi, principalmente nessa quarentena, que eu tive que realmente botar meu celular de lado, entendi que a sociedade estava no celular, né? Está no celular agora, né? A gente convive socialmente no celular. Então eu simplesmente botei meu celular de lado, fiquei com um gatilho de celular, eu fiquei com raiva de celular, eu fiquei com medo. Eu tinha medo de pegar o telefone e botar na minha cara. O que eu vou falar nesses stories? Eu jogava o telefone. Queria quebrar o telefone, caríssimo, Deus me livre, nunca. Mas assim, você entende? O nível que a gente vai chegando de gatilho, aí é terapia, aí é advogado, sim, e também tem que ter esse meio termo, né? De tipo, até que ponto eu posso notificar alguém e eu não tô também calando a liberdade de expressão da pessoa, sabe? Uma coisa que eu descobri, isso é uma coisa que fica a dica aqui pra todo mundo, é que ninguém pode, de fato, usar a sua imagem mesmo. Ninguém pode pegar um TikTok meu, por exemplo, e postar e falar qualquer besteira, se quiser. Ou mudar a minha imagem. Então, isso tudo é uma coisa que eu aprendi também na quarentena. Por exemplo, fã-clube.
fã-clube que bota lá minha fotinho, eu não reclamo porque é fã-clube, tá ali bonitinho. Mas se eu reclamasse, poderia deletar, entendeu? Então isso é uma coisa que eu aprendi com advogadas e também foi uma coisa que me ajudou muito, porque tem um fórum, que eu não vou nem falar nome, mas tem um fórum que ele é arquitetado para acabar com pessoas gordas. Eles fizeram um bolão de quem ia morrer, eles criam morte, criaram a morte agora do Caio Revela, eles pegam o TikTok, mudam o que tá escrito no TikTok e fazem uma outra... Gente, é tudo horrível, assim. Então, assim, eu passei por um período agora de 2 meses comigo e de pessoas da minha comunidade sendo altamente massacradas só por serem gordas. E uma coisa que eu aprendi nesse período todo foi que, como eu falei pra vocês também, de que tem gente dentro da militância que também cancela. Uma coisa que eu aprendi foi, nesse período todo de bosta que a gente passou, de um monte de violência, essa galera da militância que cancela a gente não tava ajudando essa outra galera aí. E aí, uma coisa que eu aprendi foi, essa frase, ela sempre fica na minha cabeça, discurso de ódio não é militância. E eu fico sempre pensando nisso. Discurso de ódio não é militância. Então, quando eu vejo alguém ali, a fulana de tal, que é ativista, falou isso de você. Eu falei, cara, se ela falou isso, ela não é militante, ela não é ativista nem nada pra mim. Ela é só uma pessoa que pra mim tem algum problema e que não gosta de mim, que sei lá, que ela acha que se eu acabar, ela vai ter mais espaço, que não faz sentido. Então é só um ódio mesmo. Eu confesso que assim, eu nem dou mais atenção, eu não relevo. Eu cancelei até a minha certa admiração, até a preocupação com o que aquela pessoa poderia falar, sabe? Tipo, se a Nathalie falar alguma coisa de mim publicamente, eu vou ficar muito preocupada e eu vou falar com ela, porque eu admiro a Nathalie, eu gosto do conteúdo dela, eu gosto da pessoa dela, é uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Então assim, eu acho que é a gente também pesar, sabe? Pra quem é criador, pra quem tá nesse meio, pesar e também não fazer o mesmo, né? Porque por mais que a gente esteja aqui falando e tal, depois vem a hipocrisia, né? Hipocrisia, ela chega, ela vem. Porque aí você vai lá e tá cancelando os outros, brincando, entendeu? Falando, por exemplo, a Anitta. Cancela a Anitta. Gente, eu amo a Anitta, eu danço a Anitta, entendeu? A Ludmilla agora expuseram a Ludmilla, tá? Agora cancela a Ludmilla. Gente, dança quem quiser dançar, sabe? Eu sei que pra mulheres é mais fácil pra mim, tá? É separar a obra da pessoa. Pra homens é mais difícil. Mas eu acho que a gente tem que conseguir botar uma mão na consciência e a outra, sabe? O TikTok me tornou uma pessoa muito mais divertida. Muito mais, sabe? Galera adolescente, a criança que tá aprendendo tudo de novo. Eu tô sofrendo hate lá, tipo assim, gorda, emagrece que resolve, lá. Que é coisa que eu sofria lá no começo do YouTube. E eu tô amando, porque ao mesmo tempo que essa coisa boba, é uma galera que, qualquer coisinha que você fale um pouquinho a mais de militância, de ativismo, pequeno, a pessoa já gosta. Fala, nossa, que legal! Então, eu tô gostando muito de ter uma linguagem mais soft mesmo, sabe? Eu tô indo pra um lado bem mais soft, porque é pra mim também isso. E assim, pra gente desenvolver como a gente tá fazendo aqui. Aí a gente faz um podcast, aí a gente dá uma palestra, aí eu tenho um livro. Eu vou me dedicar pra outras coisas, em vez de ficar também perdendo muito tempo, porque hoje pra mim é perder tempo. Tentando se explicar e tentando falar, porque no final das contas a gente vai ser sempre cancelado, não importa. A gente tá na internet, a gente vai ser sempre cancelado. Então a gente tem que abrir mão e brincar. Aprendi isso com a Boca Rosa, que é uma pessoa que as pessoas achavam que a gente tinha treta. Cobrei dela no início do ano, inclusive, a gente já voltou a se falar. E uma coisa que eu aprendi muito com ela, com um programa novo que ela voltou a fazer, foi que ela ri de si mesma e ela se zoa. E ela fala, cara, errei, foi isso e aquilo, tô tentando aprender, vambora. E eu acho que é essa a vibe. Vamos aprender? Porque se a gente, na internet, sendo ativista, querendo que as pessoas melhorem, quando as pessoas melhoram, a gente cancela ainda? É isso que você falou também, Ellen. Tipo, a gente tem que dar espaço pra pessoa melhorar. Eu sigo um monte de gente que foi gordofóbica a se bobear ontem, entendeu? Mas que mandou mensagem pra mim, me ligou e falou assim, Xanda, tu me ajuda? Pô, Xanda, tem um monte de gente assim, gente, porque as pessoas não sabem o offline, que me ligam e falam, cara, eu quero lançar uma coleção de roupa, queria que coubesse em todo mundo, como é que eu faço? Como é que é real? Pô, eu tenho medo de... Você entende? Então, assim, é realmente conectar. E uma coisa que eu aprendi também é que a gente se conecta muito mais, às vezes, com as pessoas que estão fora da nossa pauta, que estão querendo aprender e conseguem fazer a nossa pauta crescer, do que quem tá dentro. Porque, às vezes, quem tá muito dentro só quer embater com você e não quer que você cresça e não quer que você fale nada, porque acha que é aquela disputa, né? É uma disputa de protagonismo de pauta, que não deveria existir. E tem muito lance também, né, Xanda e Nathalie? Como diria a Nathalie num vídeo que ela falou, tô até com torcicolo de tanto concordar. Eu acho que tem um lance, enfim, não tem como a gente não observar isso. Quando a gente tá apontando muito o dedo, né, quando a gente tá muito ali ligado no que o outro vai errar, a auto-observação, né, a auto-reflexão, ela tá falhando. Então, tem muito esse lugar também. A internet, ela é um lugar muito triste, às vezes, muito perigoso e cheio de algoz, né, cheio de gente pronta pra te jogar uma pedra, assim. E, assim, quem são essas pessoas
pessoas, né? Porque é muito fácil a gente criar uma cultura de cancelamento e a gente não sabe quem são essas pessoas que estão falando, né? É muito diferente, como eu já fui chamada a atenção, de quando vem uma pessoa pelo inbox e fala: oi, Eren, tudo bom? Olha, isso que você falou não é legal por causa disso. E eu mesmo sendo pelo inbox já fui muito reativa. Tipo, não, peraí. Que negação é essa, né? Por isso que é muito bom a gente fazer análise. Peraí. Não, tá, vamos prestar atenção aqui no que tá acontecendo. É difícil também a gente ficar revendo nossos defeitos, Sim. né? Nas coisas que estão enraizadas na gente, a gente nem percebe. Mas, então eu acho que tem esse lado, né? A cultura de cancelamento, ela pode ser muito ruim, mas ela traz um lado que é o que a Nathalie falou, assim. Há alguns anos eu falava coisas que hoje eu vejo e falo, cara, como isso era errado, né? Mas eu não tinha isso nem na minha consciência. Eu não tinha uma consciência de coisas com, por exemplo, com pessoas com acessibilidade. Eu era gorda e era gordofóbica, que é um clássico, sabe? Tipo, todos os lugares também de falar de racismo e não falava de branquitude. Então, assim, a cultura do cancelamento também me chamou a atenção para muitas áreas de conhecimento que eu queria entrar, sabe? E não sabia. Eu achei bem legal o ponto que a gente tá da discussão, porque a gente conseguiu, né, ver um pouco esse aspecto de quando é exagero, quando não é, né? E é muito difícil, né, Nathalie, a gente se separar esses momentos, né? Porque, de certa forma, assim, tá todo mundo nesse lugar de discussão, que é a internet, sem mediação. Então aqui a gente tá olhando na carinha do outro, você vê no gestual mesmo da pessoa, assim, um certo incômodo, um chacoalhar de cabeça. E na internet não tem isso, né? E às vezes também tem uma questão da linguagem escrita. Eu tô discutindo muito essa questão da descolonização e, assim, eu lembro muito como foi o choque quando os pretos começaram a entrar na universidade e eu sou essa pessoa que eu falo alto, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse vozeirão e posso falar muito cool, se, tipo assim, eu tiver... É muito fácil eu subir o tom. E, assim, cara, o quanto isso não é uma característica de pessoas que não vieram de lugares de privilégio, sabe? O quanto isso não é um pouco de preconceito. Óbvio que tem pessoas brancas italianas que gritam também, tá, gente? A gente não é só uma generalização. Mas, assim, às vezes eu acho que, assim, a forma de discutir, a forma de escrever, ela é tão branca, ela é tão acadêmica, ela é tão... que, assim, não aceita nenhum tipo de fala diferente. Então, muitas vezes eu sentia que, assim, cara, calma aí, eu não tô brigando. Às vezes, assim, talvez eu não fui muito bem alfabetizado e talvez eu escrevi uma coisa meio tosca aqui, mas, assim, eu nem tô brigando, só tô discordando, gente, calma. Agora, assim, pelo fato de eu ser um cara preto, um grande, talvez assuste. E, cara, nem tô, tipo, normal, eu tô tirando um sarro, né? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque, realmente, a internet é esse lugar que eu gostei quando a Chandra falou, né? Putz, agora eu já tô descobrindo essas outras nuances, né? Do meu tom. Agora eu já tô descobrindo que quando eu falo assim, elas se sentem mais confortáveis pra participar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, por que sempre a gente baixa o tom, né? Pra essa cultura? Porque a gente sempre tem que deixar as nossas características, a nossa espontaneidade, né? Óbvio que é um acerto, né? Eu acho que é um ajuste, é o caminho do meio. Mas eu acho que antes o pêndulo tava muito pra um lado só privilegiado, né? Então, eu acho interessante. Hoje em dia eu fico vendo canais na internet, né? Tem o Chavoso da USP. É maravilhoso o cara poder falar de filosofia com uma linguagem da rua que comunica com todo mundo, né? E ao mesmo tempo eu sei que pra muita gente deve ser um escândalo ver ele falando daquele jeito. Só que ao mesmo tempo, quando você vem de periferia, você entende que você tem que modular as falas. Então, assim, eu falando com meus amigos e tentando explicar algumas coisas, cara, é um outro jeito de falar de um jeito que eu falo aqui, ou falando e dando uma palestra. Então eu acho que de certa forma é muito difícil modular a fala na internet. Mas vamos entrar agora para a pergunta final. E aí eu vou contar um caso aqui, que é esse momento que eu acho que a cultura do cancelamento foi longe demais. Tem um caso do Emanuel Capert. Ele foi suspenso do seu emprego 2 horas após chegar ao Twitter. Uma foto em que ele aparecia fazendo um sinal de ok no seu carro. Então esse cara tava numa estrada nos Estados Unidos, ele fez um sinal de ok e do outro lado tinha um cara, movimento Black Lives Matter pegando nos Estados Unidos. Lá tem a Alternative Right, uma extrema direita muito engajada também, né? Não que aqui não tenha, que tem também. Mas lá eles são bem engajados. E aí esse cara fez um símbolo que era um ok da porta do carro dele. E o cara do outro lado, que era um militante negro e tal, chegou e jogou no 4chan falando assim, ó, esses brancos estão abusados demais. Eu tô dirigindo, esse cara veio, jogou o carro pra mim, jogou o caminhão pra mim, e ele faz esse símbolo. E aí o cara chegou, o Capert, que ele é de origem latina, numa aparência, pra nós brasileiros, já passaria como branco. Nos Estados Unidos, como tem essa questão do androp,
Tipo, lá as pessoas sabem que ele é latino, mas de qualquer forma, esse cara chegou, perdeu o trabalho em 2 horas porque isso viralizou. Esse ativista jogou na internet e aí o cara falou, gente, desculpa, eu nem sei o que é isso. Então imagina, esse cara foi mal interpretado, ele perdeu o emprego e realmente ele é um desses casos que eu falo, a pessoa foi cancelada. Porque a gente já citou alguns artistas aqui que são cancelados e aí eles usam o cancelamento novamente pra se promover. Se eles usam o cancelamento novamente pra se promover, eles não foram cancelados. Então eu acho que esses são casos que realmente você fala, cara, teve um impacto na vida desse cara. Esse cara perdeu um emprego ali. Ele até fala, dando depoimento dele, que ele perdeu o emprego que ele considerava o emprego da vida dele. Então tem um peso quando você é uma pessoa anônima, né? E quando você realmente não ganha das plataformas ter mais acesso. Porque tem muita gente que é cancelada e ganhou muito mais seguidores, né? Então a gente viu, aqui na pandemia, a gente viu vários casos desses. Gente falou coisa errada e de repente teve muito mais seguidores. Mas estamos indo pro final e eu queria entender de vocês, assim, como a gente faz para melhorar a nossa interação na internet, para conseguir lidar com esses aspectos positivos e negativos do cancelamento. Qual que, pra você, Chandra, o que você tá pensando sobre isso? Como a gente faz para evoluir essa discussão? Olha, enquanto você falou, eu lembrei de um caso que eu vivi, que eu fui cancelada, né? Uma das vezes que eu fui cancelada, assim, pelo feminismo, no Twitter, enfim, na época do BBB. E aí eu procurei no Google, fui cancelada. O que fazer? E agora? Eu juro pra vocês, eu procurei e eu falei, caraca, tá aí um nicho que pode ser explorado. Pra quem quiser fazer conteúdo pra pessoas canceladas, vai bombar. Porque realmente não existe nenhum blog, nenhum texto falando, fui cancelada e agora? Porque a gente precisa disso. E sabe o que eu acho? Esse podcast aqui, esse episódio aqui que a gente tá conversando, é a principal dica que eu dou. Porque quando a gente escuta a Ellen, o Oga, a Nathalie, quando a gente vê que todo mundo aqui de alguma forma já foi cancelado, a gente entende que isso é um problema sistêmico mesmo e que a gente também pode perpetuar ele, né? Como a gente percebeu isso, a gente pode também ter endossado e ter ajudado ele a crescer também, mesmo que não fosse a nossa intenção, né? Porque essa é a linha tênue, né? Entre o que é uma crítica, o que é um ódio e que é realmente o cancelamento ali, você não sabe, fica muito difícil às vezes identificar. Então, a principal dica que eu dou, e é uma coisa que eu pratico na minha vida, principalmente na quarentena, é conversar com outros creators, com outros criadores, com outras pessoas que estão na internet, artistas, celebridades, que vivem isso. Eu cheguei pra amigas minhas que têm 20, 30 milhões de seguidores, falei assim, vem cá, é normal isso? É normal? Ah, é normal, só piora. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala, é normal e só piora, eu falo assim, então tá, eu não sou o cocô do cavalo do bandido como estão falando que eu sou. Porque, infelizmente, não tem como isso, pra quem está sendo cancelado, não afetar a sua mente. Então, eu acho que também cabe a nós ter responsabilidade também, novamente, uma coisa que a Nathalie falou e que a gente tá reforçando aqui o tempo inteiro. Eu acho que o assunto do cancelamento também tem a ver com a responsabilidade que a gente tem com o conteúdo que a gente produz e que a gente posta. Muitas vezes eu posso postar alguma coisa na melhor das intenções e aquilo ser totalmente mal interpretado e pode ser que do dia pra noite todo o meu conteúdo, todo o meu trabalho de 5 anos na internet caia por terra porque foi mal interpretado. Então isso é um medo que dá na gente. Esse medo também é bom. É bom também a gente ter medo. É bom que a gente tem mais responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, a gente também não pode ser calado. Porque muito do que eu sinto é que a cultura do cancelamento, a gente falou sobre isso também, quer nos calar, quer nos silenciar e nos afastar, sabe? Como se a gente não devesse existir. Então isso é uma coisa também de resistência. Porque muita gente só quer que a gente se cale pra que o assunto não seja mais falado. É muito mais fácil mesmo. Ah, chega dessa pauta de corpo, chega dessa pauta de mulher, meu filho, vambora, para, emagrece que resolve. É isso que a gente vai escutando. Então, o que eu dou de dica também pra quem passa por isso, além de conversar com outras pessoas, é realmente buscar tratar da sua saúde mental, alguma terapia, um grupo terapêutico, amigos, sabe? Conversar sobre isso, porque você tem que ter essa reflexão, sim, tem autocrítica, sim, mas não leve tudo pra você, porque senão a gente não aguenta, a gente entra em burnout, depressão, porque a gente se dedica pra caramba, a gente tá ali querendo realmente ver uma mudança, e aí vem isso e acaba com a gente muitas vezes. Então a gente precisa conversar. Que bom que a gente tá tendo esse diálogo aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas que também, de alguma forma, estão criando na internet e vão entender que, cara, dá pra continuar e tem gente que tá junto ali, tá querendo e vamos junto, entendeu? Eu acho que é bem isso, do coletivo. A quarentena mostrou isso pra gente. É o coletivo em todos os momentos. Não é o coletivo pra se unir pra cancelar alguém. É o coletivo pra se unir pra ajudar alguém, sabe? Pra, esclarecer alguém. Ou pra falar, caraca, você errou, mas vem cá, vou te ajudar a acertar. Eu acho que é mais pra esse lado. Justamente, acho que a gente falou sobre muita coisa e realmente não tem um ponto, né? Não
tem como fechar e falar, é isso ou não é isso. São muitas perspectivas para o mesmo problema e ao mesmo tempo, talvez não um problema, mas um fenômeno atual, né, e permanente na existência humana e nos diálogos, né, tanto no digital quanto nos espaços físicos. E eu acho que o diálogo, ele pressupõe a crítica, né, faz parte de você construir uma conversa, você dizer o que você acredita, a pessoa dizer se concorda ou não e colocar o ponto dela, e você dizer se concorda ou não e colocar o seu ponto. É assim que a gente conversa. Eu acho que é muito difícil quando a gente retira a crítica e transforma qualquer e toda crítica e diálogo em cancelamento, né? E aí as pessoas falam, mas o que diferencia um e outro, né? Onde muda essa linha tênue? Muita gente começou a trazer uns anos atrás uma ideia de gentle activism, né? Esse ativismo gentil de free hugs e abraço, e eu vi isso sendo discutido em alguns espaços, como a gente precisava ter uma linguagem mais amorosa e mais positiva para abraçar cada vez mais pessoas, né? Isso não estava muito ligado a discussões identitárias, estava mais ligado a discussões ambientais e veganismo e tal, né? Que são outras bandeiras e movimentos que eu participo de uma forma mais indireta no sentido de não me envolver, mas de não estar presente fisicamente, né? No espaço institucional. E nessa época eu comecei a falar, isso é muito problemático, porque como você pode dizer a forma como uma pessoa vai levantar suas bandeiras, né? É até uma arrogância, vai muito dentro do que o Hugo falou de você querer trazer um formato pressuposto, branco, hétero, cis, acadêmico para um discurso que vai ser plural, entendeu? Então por que a minha raiva e a minha indignação às vezes não podem ser traduzidas na minha fala? Então eu não me incomodo com pessoas que têm raiva no digital. Eu não me incomodo com pessoas que estão indignadas a ponto de realmente não botar um emoji feliz no final de uma frase e de realmente serem incisivas. Eu acho que a diferença entre uma crítica com a bagagem que essas pessoas têm, né, é justamente o ponto em que aquilo se assenta, em que a pessoa olha e fala, beleza, eu não concordo com você, ou eu concordo com você, e é daqui pra frente. Eu não quero que você deixe de existir, eu não quero que você morra, eu não quero que a sua família desapareça, eu não vou perseguir os seus familiares, né, eu não quero que você cancele todas as suas contas, eu não vou fazer piada de tudo que você fizer daqui pra frente, principalmente se a pessoa, né, se aquele que tá sendo alvo da crítica mostra que tá disposto a aprender. Mas eu acho que nessa discussão de diálogo, discurso de ódio, crítica, hate, tem muito o pressuposto da educação. O que muda é a educação, temos que ser amorosos, educados. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem pessoas que conseguem ser amorosas, educadas em determinados contextos porque elas estão confortáveis, porque você não tá botando o dedo na ferida mais amarga que ela tem na vida dela. E tem gente que não vai querer ser e não vai conseguir falar, mas veja só, você não acha que negar a existência de pessoas negras e LGBTs é errôneo, né? Tipo, você tá me violentando repetidamente. E eu acho que a gente tem que entender que a internet é múltipla e as pessoas vão falar de vários lugares ao mesmo tempo, com bagagens absolutamente diferentes. E quando você, né, coloca o seu pensamento, esse pensamento em encontro de outra pessoa, por exemplo, no Twitter, que é, né, uma terra bem doida, você tem que entender que nem todo mundo vai querer dialogar da forma como você dialoga. E ok, desde que você não queira negar a existência dessa pessoa, desde que você não queira que ela desapareça, desde que você não comece a perseguir ou tentar hackear as contas dela repetidamente, que é o que acontece com a minha, né? Com as minhas contas, eu tenho há anos um processo de toda vez que eu me coloco na internet, no Twitter, falo alguma coisa, tem um movimento muito grande de tentativa de hack, né? De phishing, ou seja, para acessar a minha falha, a minha existência online. E eu acho que a gente tem que entender que pessoas falam de lugares de formas diferentes e que a crítica é dada e que é como a Xanda falou lá no começo. Se eu não concordo, abrir um diálogo e não deu certo, o que eu vou fazer? Eu só não vou me envolver mais, né? E eu acho que a gente também vem de um momento de muita insensibilidade, né? A gente tá vivendo num contexto político em que, a gente tá vendo violências absurdas num nível que a gente nunca imaginaria ver, e você perde a sensibilidade ao absurdo. Tá tudo tão bizarro, é tudo tão gigante, é tudo tão violento e LGBTfóbico, racista, machista, enfim, sexista, gordofóbico, que quando os nossos fazem alguma coisa errada, nossa, a gente fica revoltado, porque a gente já naturalizou um nível tão alto de violência que ver o básico vindo da gente é tipo, olha aquilo ali, você ainda tá falando dessas merdas, né? Que foi o caso da cantora, né? Que fez um comentário transfóbico. Enfim, é isso, tipo, é o inimigo, né? É a pessoa que quer negar a nossa existência. De onde veio isso? Houve uma retratação fiel? Não houve? Tem uma questão muito importante que é tirar as coisas de contexto, né? Eu acho que isso causa a maior parte dos cancelamentos online. Então, o contexto é muito importante.
importante, o diálogo é muito importante, mas o diálogo sempre pressupõe a crítica, então... Acho que o que você fala, que o contexto é muito importante, o diálogo é importante, e é muito bom você exemplificar, porque é o que a gente trouxe aqui nesse episódio inteiro, né? Cada episódio, cada acontecimento tem um nível ali de camadas, né? Não dá pra pegar um exemplo e se basear em todos os cancelamentos nesse. São muito diferentes. Tem cancelamentos, pessoas super agressivas, tem pessoas que estão apoiando o genocídio, sabe? E tem pessoas que vão fazer uma piada ruim e a gente tem que falar, cara, uma piada ruim, não faça mais piada sobre isso, não é mais engraçado, né? Nunca foi, mas é porque antes a gente não tinha esse questionamento, a gente não tinha também esse poder, que é o que fala também, né? Que o Olga e você falou tanto, que a Alexandra falou tanto antes, não tinha também esse movimento do Corpo Livre, não tinha um movimento racial ali nas universidades e tudo, com voz na mídia, né? Já tinha, mas não tinha essa tamanha voz. Então, a gente tá vivendo novos tempos, né? A gente tá passando por uma transformação mundial em que a cultura do cancelamento chegou com tudo, mas eu acho que tomara que esse episódio tenha ficado aí uma reflexão sobre a cultura do cancelamento. Queria agradecer muito a presença de vocês, muito obrigada por se colocarem, por falarem aqui tudo que vocês pensam, por trazerem tanta informação, aprendi demais hoje com vocês. Olga, quer se despedir, meu bem? Não, é isso mesmo, gente. Obrigado por tudo. Me sinto contemplado em todas essas falas. Eu acho que só um último detalhe. Eu acho que a gente sempre tem que lembrar de como a gente se comporta no mundo offline. Então, assim, pra mim é sempre a regra principal. Você falaria isso pra pessoa? Você falaria isso nesse tom? Então, acho que se a gente lembrar como a gente faz no mundo offline e as consequências que existem, acho que a chance de a gente acertar nessas interações da internet são gigantes. Meninas, muito obrigado. Adorei o papo. Eu acho que todo mundo vai poder tirar lições e aproveitar essa conversa legal que a gente teve. Obrigada, gente. Adorei. E só as canceladas online aqui se ajudando nesse grupo de terapia para cancelados. Porque é isso que a gente tem que abrir. A gente tem que se juntar. É isso, gente. Muito obrigada. Foi incrível. Eu amei. E pra você que quer escutar o nosso podcast O que Tá Acontecendo, é só você ir lá no @O que Tá Acontecendo em todas as plataformas de podcast. Se você quiser me encontrar ali nas redes sociais, eu sou @aelenramos. Meninas, por favor, se divulguem. Sou @Natalineri ou Natalineri no geral, no Google, nas redes por aí. E eu sou @Alexandrismos nas redes também. E eu sou @Olga Mendonça em todas as redes. Valeu, galera. Brigadão. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.